Amados irmãos e irmãs, aqui nos congregamos nesta noite santíssima, noite mais importante talvez do nosso ano, para celebrar um profundo mistério de amor. Esta noite inaugura o dia da entrega, onde nosso Senhor Jesus Cristo, que amando-nos sem medidas, amou-nos até o fim, entregou-se totalmente a nós. Com esta noite, a igreja no mundo inteiro celebra a vitória pascal do Cordeiro e faz presente no altar a sua memória. O que celebramos nessa noite? Celebramos algo grande, que se desmembra em 3 grandes novidades: a Eucaristia, o sacerdócio e o novo mandamento. Esse tripé é dado justamente agora, nas primeiras horas do dia judaico, porque o dia de um judeu não começa com o nascer do sol. O dia para um judeu começa justamente com o pôr do sol. Então, para um judeu agora já é sexta-feira, o sol já se pôs, são as primeiras horas da sexta-feira. Por isso, neste único dia, talvez agora faz mais sentido você ouvir em cada Eucaristia, na noite em que foi entregue, mas entenda esta noite como um dia. Poderíamos então traduzir na nossa linguagem: no dia em que foi entregue. Ele se entregou no pão, aos discípulos e na cruz. Os 3 são inseparáveis. Tão grande mistério é o mistério da Eucaristia, prefigurado para nós naquele Cordeiro Pascal que ouvimos na primeira leitura do livro do Êxodo. Ora, esta noite é noite santa para todos aqueles que creem em um só Deus, porque começa a preparação para a grande festa da Páscoa. O que era a festa da Páscoa? A festa da Páscoa foi ganhando contornos ao longo da história, como que a vida pessoal nossa, né? À medida que os quilômetros vão sendo rodados, nós vamos crescendo na compreensão de quem nós somos e por isso as coisas começam a se encaixar. A festa da Páscoa, num primeiro momento, era a festa do Ano Novo. O ano do judeu começa sábado, é um novo ano judaico, o primeiro dia de um novo ano. E a gente sabe muito bem o que se faz no Ano Novo: se comemora, se celebra, estamos vencendo mais um ciclo. Até aqui a graça de Deus nos sustentou. Mas no Egito esta festa para o judeu ganhou um sentido muito maior. No primeiro dia do ano, Deus passa pela terra do Egito, ferindo de morte todos os primogênitos, exceto aqueles cujas casas tinham sido seladas com o sangue de um cordeiro. Portanto, nesta noite, Deus pede que aqueles que lhe são obedientes, que lhe são fiéis, preparem um cordeiro. Ouvimos a primeira leitura: um cordeiro macho, sem mancha, um por família, e se a família não for numerosa, chama os vizinhos, comam com grande alegria. Que contradição! O povo preso no Egito, escravo, com os dias contados, o faraó extremamente revoltado contra eles, e Deus diz: comam com grande alegria, porque esta será para vocês uma noite memorável, que celebrareis de geração em geração, porque vão se lembrar da minha mão forte. O sinal da libertação era o sangue de um cordeiro, passado nas portas. Os que tinham o sangue do cordeiro foram poupados, e os que foram marcados pelo sangue daquele cordeiro, e estou falando do animal ainda, atravessaram o mar vermelho a pé enxuto,
rumo à terra prometida. Esta é a Páscoa dos judeus. E o Evangelho de João que acabamos de proclamar nos situa no tempo. Antes de celebrar a Páscoa, isto é, hoje, Jesus quis ardentemente cear com seus discípulos. Esta palavra ardentemente não aparece no trecho que nós acabamos de ouvir, mas o próprio João vai colocar nos lábios de nosso Senhor, quando, ao começar esse longo discurso da última ceia, pasmem, a última ceia é tão importante para João, que gasta dele 4 capítulos. Nós estamos no capítulo 13, vai até o final do capítulo 17. E Jesus vai dizer: eu quis ardentemente celebrar convosco esta ceia. Por quê? Porque Ele amou-nos até o fim. Aí nós ouvimos o que o apóstolo proclamou, na segunda leitura que acabara de ser anunciada. Na noite em que foi entregue, Jesus tomou o pão, dando graças, partiu e entregou aos presentes, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo, entregue por vós. Primeiro detalhe que eu gostaria de alertar a atenção de cada um de vocês: a Eucaristia não é invenção da igreja. O apóstolo Paulo começou, estou falando do apóstolo Paulo, bem contemporâneo no tempo ali dos outros apóstolos, não tinha nem 10 anos que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, e Paulo já tinha caído do cavalo e virado apóstolo. Ele disse: o que eu recebi, é assim que eu vos transmito. Não somos donos da Eucaristia, não temos direito de inventar um rito novo, porque recebemos a Eucaristia como um grande presente da parte do Salvador, e a igreja fielmente celebra assim, até que Ele volte. Aqui então estamos, fazendo o que Ele mandou, mas ao mesmo tempo, aguardando o seu retorno. Voltando ao que o apóstolo Paulo diz, naquela noite em que deveria se comer um cordeiro, não tinha um cordeiro assado, tinha pão, tinha vinho. Deu um pouquinho de nó na cabeça dos discípulos, acostumado desde pequenininho a celebrar a Páscoa. E Jesus agora, fazendo um rito novo. E imaginem a cena. Ele mostra o pão para os discípulos e diz: esse pão é o meu corpo. E rasga. Já é anúncio da sua paixão, que dentro de horas se consumará de modo definitivo na cruz. A Eucaristia é um grande presente de Deus, porque Ele não quis nos abandonar, Ele mesmo se faz presente nas espécies de pão e de vinho. Cada vez que consagramos pão e vinho, torna-se presente no meio de nós o mesmo Salvador. Não é uma carne morta, mas é um corpo vivo, é o ressuscitado que está presente nos nossos altares. Como poderíamos agradecer? É a pergunta que o salmista faz. Que poderemos retribuir ao Senhor Deus por tanto que Ele fez em nosso favor? Como retribuir? Fazendo o que Ele mandou, elevando o cálice da nossa salvação. A Eucaristia é o mistério presente do Senhor no meio de nós, mas o mais perfeito louvor que podemos dar ao Pai, porque é a vida do Filho ofertada a Ele. E a Eucaristia nasce hoje, nasce na ceia. É o primeiro e grande dom que viemos louvar ao aproximar desse altar. A perpétua presença do Senhor na espécie de pão e de vinho consagrado. Mas ao instituir a Eucaristia, necessariamente também Jesus institui um outro mistério,
Mistério tão grande que inclusive eu que dele participo, não compreendo a sua profundidade e às vezes fico perplexo. O mistério do sacerdócio. Não existe Eucaristia sem sacerdote. E não existe sacerdote sem Eucaristia. Ao dar o sacramento do seu corpo e do seu sangue, Jesus eleva a condição daqueles 12 a uma dignidade ainda maior. Participam do seu sacerdócio real e manda que eles façam o que era dele, até que ele volte. Por isso, mais cedo, nós padres ao redor do nosso bispo, e os padres do mundo inteiro, ou melhor, os sacerdotes do mundo inteiro, padres e bispos, renovamos o nosso compromisso que fizemos no dia da nossa ordenação, de celebrar os sacramentos até que ele volte, de ser fiel a esse dom imerecido. O sacerdócio não é um direito, um sacerdócio não é por mérito, o sacerdócio é por graça, que inclusive Judas ainda estava aqui na ceia. Aquele que traiu foi sacerdote, Pedro que negou era sacerdote. O nosso sacerdócio não é por mérito, é por causa de vocês. Somos sacerdotes para que o Cristo esteja presente perpetuamente no meio de nós. Olhando os sacrários, olhando a hóstia consagrada, vemos a presença de Cristo que amou-nos até o fim. Olhando para os sacerdotes, deveríamos também lembrar do imenso amor com Cristo, que Cristo nos amou, amou-nos até o fim, que deixou estes homens marcados de fragilidade para comunicar a força do seu poder, perdoando os nossos pecados, reanimando os vacilantes na fé, consolando os enfermos, abrindo as portas do paraíso aos moribundos e perpetuando o sacramento do amor em cada altar. É sinal de que Ele não nos abandonou. E a terceira novidade que esta noite nos apresenta, vou até pedir o Arlen novamente para cantar a aclamação ao Evangelho. A terceira novidade é um mandamento novo, que nasce desta ceia. É isso que Ele nos dá. O mandamento extremamente atual, mas radicalmente novo, que nasce da Eucaristia. Por favor, belíssimo coral que está aqui conosco, formado de vozes da nossa paróquia, ajude-nos a entender qual é este mandamento. Esta é a novidade. A medida do nosso amor agora é a medida do amor dele. Nós ouvimos na antiga lei, a medida do amor ao próximo era o amor com que cada um tinha para consigo mesmo. Jesus disse isso no Sermão da Montanha. A lei diz: amai o próximo como a ti mesmo. Agora na Eucaristia Jesus dá para aqueles que o seguem, aqueles que recebem seu corpo e seu sangue, aqueles que não se afastam nem mesmo da dor e são discípulos, um novo mandamento: amai-vos como eu, o Senhor, vos amei. É extremamente mais exigente, meus irmãos e irmãs.
Porque como brincam os jovens aqui, a gente até tenta amar o próximo, mas o próximo não quer ser amado, né? Mas agora nós não amamos o próximo por causa do próximo. Não amamos o próximo nem por causa de nós mesmos. Amamos, como nos recorda João na sua primeira carta, porque fomos amados por primeiro. Amamos porque Ele nos amou. Amamos por Ele. Amamos com Ele. E amamos nele. Essa é a nossa identidade. O mundo saberá que somos discípulos, que estamos na presença do Mestre, que se entrega na Eucaristia e que se atua presente aqui pelo sacerdote, quando nós usarmos o nosso uniforme, o amor como Ele nos amou. E o amor de Jesus por nós é um amor que não conhece limites, um amor que não desiste, um amor insistente, que nem mesmo a cruz foi capaz de pará-lo, pelo contrário, um amor sem reservas. Por isso não temos o direito de desistir de ninguém, não temos o direito de chutar o balde com ninguém, mesmo que custe, mesmo que ame, mesmo que amar doa, porque Ele nos amou até o fim. O mundo saberá que somos cristãos quando a gente começá-lo a amar e amá-lo de verdade na pessoa do outro. Portanto, diria eu, esses 3 mistérios da Eucaristia, do sacerdócio ministerial e do novo mandamento do amor se resumem em 2 palavras: serviço e entrega. Por isso começou a ceia Ele mesmo se rebaixando. A função de lavar os pés dos convivas era do escravo. Quando chegava alguém importante na casa, lembrem-se, não tinha tênis, né? Sapato fechado era uma novidade, sandália, não tinha ônibus, não tinha carro, é estrada de chão, ou seja, pé sujo de poeira. Para não comer uma ceia de modo sem higiene, o escravo lavava os pés. Por isso Pedro se recusa. Pedro era cabeça dura, mas não era burro. Pedro diz: não, sou eu que tenho que lavar seus pés? E Jesus vai dizer: Pedro, agora você não entende, mas depois você vai entender. E o teimoso do Pedro diz: Senhor, não está certo, você é mestre, você é o Filho de Deus, já disse para o Senhor uma vez: onde nós iremos se só Tu tens palavras de vida eterna? E olha que nosso Senhor com profunda caridade corrige Pedro e diz: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Eu gosto de Pedro, sabe? Pedro é sincero. E Pedro então, na ingenuidade dele, então não lava o pé só não, Senhor, lava tudo. Eu quero ser todo teu, lava a cabeça, pode lavar tudo. Jesus está agora tendo que pedagogicamente no seu amor nos mostrar algo. Nós só vamos lavar os pés uns dos outros quando a gente entende que a nossa imundície foi lavada por Ele. O Filho se fez escravo, Deus se abaixou, e se abaixou aonde estava mais sujo, para nos purificar. Não teve medo de tocar nas nossas imundícies, não teve medo de se aproximar de nós, não teve medo de assumir uma função desonrosa, abaixou-se por amor. Se Ele, o Mestre, o Senhor, fez isso, quem somos nós na fila do pão, não é? É hora da gente, olhando para o mistério da Eucaristia, entender que Ele continua se abaixando. Aquele pão após consagrado é Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, e se abaixa por quê? Para curar as feridas do nosso coração. Ele continua se abaixando porque se vale de umas pessoas tão ruins quanto eu. Olhando para o Felipe, sinceramente, eu fico constrangido às vezes de ser padre,
porque ainda tanta coisa que eu preciso converter, até esforço, mas não dou conta. Mas ele se abaixa, e sem falsa modéstia nenhuma, porque não é o Filipe, mas é o sacerdócio do qual eu participo. Quantas almas reconciliadas através da minha voz ao dizer, eu te absolvo dos teus pecados? Quantos puderam entrar no céu através das minhas mãos ao dizer, por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a força do Espírito Santo? O quanto inclusive eu sou saciado através das minhas mãos e através das minhas voz para dizer, isto é meu corpo. Entende? Ele se abaixa ao ponto de se usar de instrumentos tão imperfeitos como eu, para mostrar que o seu amor não tem medidas. Eis o mistério que esta noite nos apresenta. Poderia eu falar aqui a noite inteira, e ainda não conseguiria traduzir em palavras a força desse amor, que se faz presente, para que nunca nos sintamos sós. Por isso, meu filho e minha filha, iniciando agora a entrega de Jesus, começa se entregando no altar, e amanhã às 15 horas nós aqui estaremos novamente, para ver a sua entrega na cruz. Nós aprendemos que nós não temos mais desculpas, para não amarmos, e para não sermos humildes. Ele continua presente no nosso meio, para que nós possamos perpetuar, com o nosso testemunho, a força do nosso amor por Ele. Basta com humildade também nos aproximar do Senhor, que teremos nós, os nossos pés lavados. Basta que nós com sinceridade o acolhamos, e deixemos que o sangue e a água que nos tocam na Eucaristia, nos lave e nos sacie, para que o mundo reconheça que Deus existe, e continua vivo no meio de nós. O maior sacramento que nós podemos celebrar é este aqui agora, que escandaliza até alguns aí no bairro Castelo, porque o padre tem que pôr som do lado de fora da igreja. Aqui já agradeço publicamente aos vizinhos pela paciência, pela compreensão, agradeço à polícia militar pelo apoio que está nos dando ali fora, porque nós estamos mostrando para esse mundo marcado pela divisão. Lembra do Big Brother? Qual que é a regra do Big Brother? Elimina, corta, põe para fora, divide. Nós aqui estamos celebrando o sacramento da unidade. E o que nos faz ser unidos não são os nossos modos de pensar. Não somos iguais, graças a Deus. Temos as nossas diferenças, mas o que nos une é a força desse amor, que se faz presente no meio de nós. E faz com que a gente entenda a nossa vocação. Apesar da nossa diferença, fomos amados e mostramos para o mundo que Ele está no meio de nós, quando nós também transbordamos amor na vida dos outros, no seio da sociedade, na nossa família e no nosso trabalho. Aproximar-se da Eucaristia é comprometer-se. É comprometer, porque se um amor não se... Vou mudar a expressão. Se nós não transbordamos amor com as nossas ações, isso não é amor, é egoísmo. Se a gente espera receber algo em troca de alguém, já não é mais amor, é mediocridade. O amor do Senhor não esperou nada em troca, pelo contrário, Ele foi por primeiro para convencer a mim e a você de que só o seu sangue é a medida suficiente para nos introduzir no céu. Agora, eu, enquanto primeiro servidor desta comunidade paroquial, sim, a função de pároco não é um título de honraria, é um título de serviço. Às vezes, você pode até se perguntar, mas o que tem tanto trabalho, é só celebrar a missa? Vinde e vede. Liga para a Rosa, pede para você me acompanhar um dia da semana, e vocês vão ver que não somos padre por profissão. Até tem uns que fazem assim,
Por isso, nesta Eucaristia, rezemos por eles também. Porque não dá para separar, agora eu sou o padre, agora eu sou o Felipe. Não. É o tempo todo Padre Felipe, mesmo quando eu peco. Por isso o meu pecado fere a igreja. Porque eu maculo o sacerdócio de Cristo. Mas nós somos uma vida a serviço. O padre não se pertence. O padre é de Deus. Por isso está a serviço de todos. Independente da hora, independente de como. Muitas vezes abrindo mão do seu descanso, da sua refeição. Porque foi assim que o Cristo fez. Ele foi todo sem reservas. Tal como a Eucaristia é toda sem reservas. Por isso eu, em nome de todos vocês, vou repetir o mesmo gesto. De abaixar e lavar os pés. Não é um teatro, viu? Não é imitação que o padre vai fazer. É um ato profundamente de amor. Primeiro, para lembrar para mim o que é ser padre. Ser padre é estar lá, ó. E isso ficou muito claro no dia da minha ordenação. E durante o meu retiro de ordenação presbiteral, rezei muito com a frase de São João Paulo II. Porque no rito da ordenação, quem já assistiu, antes de recebermos o Espírito Santo pela imposição da mão dos bispos, nós nos deitamos entre o povo e o altar. E São João Paulo II diz que nesse abandono, claro, o sentido primeiro é de estar totalmente rendido, abandonado nas mãos de Deus. Por isso o padre passa a usar o preto como a cor oficial, para mostrar que estamos mortos para o mundo. Alguém que morreu para tudo que é do mundo, mas é alguém que está ali como vértice entre o povo e o altar, entre Deus e os homens. E ser ponte só faz sentido se você for pisado. João Paulo II lembrou isso no ano sacerdotal. Queridos padres, o sacerdócio de vocês exige muitas vezes que vocês sejam pisoteados, mas essa é a função do sacerdote. Porque se estamos sendo pisoteados, é sinal que o povo está encontrando o caminho de volta do mundo para Deus. Esse é o gesto que ao lavar os pés de vocês, o meu coração toma consciência. Estou com aquele que serve, à disposição desta comunidade, para que a começar aqui, o mundo creia que Deus existe e Deus continua atuando no nosso meio. Estão aqui 12 jovens. E por que jovens? Porque esse ano a Arquidiocese de Belo Horizonte está celebrando o ano da juventude. Um modo da gente reconhecer o valor do jovem como o jovem verdadeiramente é. O jovem não é o futuro da igreja não, viu? O futuro da igreja são essas crianças que estão aqui. O jovem é o presente da igreja. É o agora. Porque quando eu tinha 20 anos, eu tinha muito mais vigor do que eu tenho agora. Nós que já passamos dos 30, né? Nós impulsionamos esses jovens com os nossos testemunhos, com a nossa orientação, mas eles são a mão na massa, eles é que devem ir à frente, fazendo o que às vezes o nosso corpo não dá conta, ajudando com a força da sua juventude, o mundo descobrir que o caminho da vida, o sentido da vida não é viver para si, mas é dar-se sem medida, como Cristo deu na cruz. Por isso, jovens, não tenham medo de ocupar o lugar de vocês na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Esta paróquia precisa de vocês. Esta paróquia precisa do vigor de vocês, da jovialidade de vocês, mas muito mais do testemunho de que vocês amam a Cristo. Aqui tem jovens representando todas as nossas pastorais. O dízimo, Pascom, o Juan da secretaria paroquial. O Juan está lá vendo tanto que o padre trabalha, né, Juan? Do coral, o ministro da Eucaristia, Perseverança, MEG, Crisma, Caminhos de uma JMJ, Juventude Guadalupe, Mar Alto, o Ictus, e uma jovem que participa da nossa comunidade sem estar diretamente engajada numa pastoral, mas fielmente vem toda a missa. Estou a serviço de vocês. Mas eu peço de um modo, quebrando inclusive o protocolo, de um modo bem singular e profundo,
que coloque mais uma cadeirinha aqui ao lado desse jovem, para que minha mãe, que aqui está presente, venha também para ter os pés lavados. Frente à situação de saúde que a senhora está passando, o lavar esses pés também é compromisso de que o meu sacerdócio é vivido também dentro de casa, cuidando da senhora e daqueles a quem Deus me deu por primeiro como dom. Por isso, com muita piedade, acompanhemos esse gesto e deixemos que também nós sejamos alcançados por esse divino amor que a nós se entregou.